Nos Estados Unidos, há algumas décadas atrás, uma usina de energia nuclear trabalhava com plutônio e eles haviam contratado algumas pessoas não habilitadas para fazer soldas da tubulação onde passava o plutônio e a água que servia para resfriar o gerador elétrico. O que aconteceu é que essas pessoas não tinham preparo técnico para fazer isso. Então havia vazamentos do plutônio e vazamentos dessa água contaminada. E uma funcionária que havia 2 anos começado a trabalhar nessa empresa detectou esses problemas nas soldas e percebeu que os funcionários estavam sendo contaminados. Pior que isso, ela se descobriu com câncer, em virtude do plutônio. Na época não era muito sabido se o plutônio era capaz de causar ou não causar câncer, qual a letalidade dessa substância em relação ao ser humano. Então, os engenheiros que projetaram a indústria não levaram isso tão a sério. E foi então que depois ela procurou um repórter e procurou um sindicato e iria denunciar a situação para que fossem tomadas as devidas providências. O que acontece? No deslocamento dela, com as provas do sindicato para conversar com o repórter, ela sofreu um estranho acidente de trânsito, nunca conseguindo realizar esse objetivo dela, que era denunciar para a imprensa essa contaminação nuclear, essa contaminação de radiação que os funcionários vinham sofrendo e a própria comunidade. E quando os familiares dela tomaram conhecimento do caso e tentaram um acordo com a usina, buscando uma indenização justa, a usina se negou. O advogado que assumiu o caso, para conseguir explicar isso para o júri, vocês sabem que nos Estados Unidos, mesmo esses casos de responsabilidade civil são julgados pelo júri, resumiu a questão usando um antigo caso da Common Law. Diz ele, certa feita, um senhor havia comprado um leão velho para sua casa e colocou no pátio. Tomou todas as cautelas, comprou uma fechadura apropriada, colocou grades para que o leão não fugisse, contratou pessoas para que cuidassem do leão e mesmo assim o leão fugiu. E, o que é pior, o leão acabou devorando algumas pessoas. Sendo levado a julgamento, esse senhor argumentava que tomou todas as cautelas, não foi negligente, não foi imprudente, não foi imperito, fez tudo o que estava ao seu alcance para que o leão não fugisse. Contudo, na Common Law, os jurados decidiram que, em que pese ele não ter agido com culpa, ele trouxe o leão para sua comunidade, ele expôs a sua comunidade ao risco e finalmente houve o risco, houve de fato, houve a consequência danosa porque o leão devorou alguns dos cidadãos. E isso o advogado usou como um jargão durante todo o julgamento, dizendo: se o leão fugir da jaula, devemos indenizar. Isso ele repetia desde o começo da sua sustentação, quanto depois nos memoriais, antes do julgamento, a fim de que os juízes, ou melhor, os jurados, memorizassem esse fato de que, naquela circunstância específica da contaminação da radiação, não é necessário buscar demonstrar a culpa, a negligência, a imprudência ou a imperícia, mas o simples fato da empresa expor os seus funcionários à contaminação nuclear e eles terem sido contaminados é o suficiente para condenar a empresa ao ressarcimento. Então, isso hoje em dia é levado a um outro patamar, se chama storytelling, e Foster, meu colega, professor, mestre e doutor em Direito, advogado, traduziu o livro do professor Philip Meyer, que é Storytelling para Advogados. E ele fez uma excelente tradução, eu estou lendo essa obra, uma tradução fluida, e ele apresenta como você pode fazer uma petição de um modo convincente, de um modo atrativo, para que o leitor leia, seja fisgado. Então, gostaria que o Foster se apresentasse um pouquinho, apresentasse esse trabalho de tradução e mostrasse como ele se desenvolve nesse livro aqui. Então, Foster, Tá bem. te passo a tua obra, a obra que você traduziu, excelente obra, parabéns pela tradução, inclusive, e te agradeço muito por oferecer essa obra para nós, brasileiros, no nosso idioma
aqui no Brasil. Eu te confesso que eu comecei a ler ela em inglês, como eu te falei, e como o vocabulário dela, apesar de eu ter algum domínio do inglês, ele não é um vocabulário que é muito acessível para nós, porque tem muito desse vocabulário de narrativa. Ela em inglês se torna uma obra desafiadora de ser lida. Sim, sim. Bom, Leandro, obrigado em primeiro lugar pelo convite de estar aqui, né? É uma felicidade enorme poder participar dessa conversa e de apresentar o livro, né, do Storytelling para Advogados. Por quê? Em primeiro lugar, e até a gente estava comentando isso agora há pouco, né? A gente está em 2025, mas é um livro que foi escrito originalmente em 2014. Uau! Tá? Então imagina, isso mostra, isso fala muito, né? Não é assim uma questão meramente de, é um livro que ficou antigo. Na verdade, a gente mostra uma tendência que já existia muito forte nos Estados Unidos, né? Muito, muito forte, e um pouco própria do common law também, de ter essa vertente, essa prática do storytelling, né? Hoje a gente tem essa prática muito voltada nas redes sociais, para o marketing, para as questões empresariais, enfim, a gente fala muito sobre isso. E é realmente, assim, em português, o primeiro livro que lhe fala sobre isso. Ele não é um livro de redação jurídica, né? É importante falar sobre isso também, né? O que o livro não é, né? É um livro que ele ensina a estruturar uma história um pouco diferente das técnicas que a gente costuma ver em outros livros também, igualmente importantes, igualmente relevantes. Mas ele é interessante em particular, e esse caso que o Leandro refere aqui, né, ele menciona, por quê? Porque ele trabalha, e aí bem aquela coisa assim de quem já leu mais esses livros escritos, né, pelos autores americanos e tal, fazem muito isso, que é o quê? Eles trazem muitos casos práticos, né? Então ele não fica só na teoria, às vezes a gente tem, né, aquelas leituras que são extremamente teóricas, falam muito, né, da teoria do cinema, teoria do roteiro, etc., mas não vão assim para o chão, a gente não consegue ver aquilo. E ele começa na abertura do livro dele dizendo que ele vai trabalhar com exemplos de filmes e vai trabalhar com casos e vai trabalhar com livros, romances, né, para trazer essas questões de storytelling para a gente. E isso que eu achei assim muito cativante no livro. Comecei a ler em inglês Concordo ele. contigo. Né? Porque, inclusive, ele associa os casos, ele tem o caso do tubarão e o caso do faroeste, que ele vai conjugando e mostrando como andam as narrativas nesse caso particular. Isso, porque ele fala assim, né, essa questão cinematográfica, e eu acho que é legal isso, porque a gente vive num ambiente onde, com a situação do streaming, né, que a gente tem em casa e tal, as pessoas estão vendo mais séries, estão vendo mais filmes e tal, e é importante observar o seguinte, tem toda uma ciência por trás disso, né, às vezes a gente fica também envolto na ideia, se é outra coisa que a gente estava falando antes, né, de que, o cara é um excelente contador de histórias, né, geralmente é um cara que conta muita piada, né, o cara sabe envolver o público e tal, e o fato é que tem uma técnica gigante por trás daquilo que pode ser aprendida e pode ser transmitida, né, então isso que é a base do livro. E a questão ele usa dois filmes que são antigos, né, e dizem um pouco sobre a idade do autor também, a gente talvez se fosse escrever esse livro hoje ele usaria outros exemplos. Perfeito. Mas ele fala sobre o Tubarão, que também é um filme, ele fala que ele escolheu esse porque é um filme muito presente na nossa cultura pop, e o Matar ou Morrer, que é esse faroeste. Que são dois filmes que vão num crescendo, assim, que se espera um conflito final, e ele pega e desenvolve ao longo do filme, da trama, né, a figura de quem é o herói, a figura de quem é o vilão, como é que ele vai como é que essas forças do mal se reúnem, né? Como é que elas vão lá ser combatidas por esses heróis, às vezes improváveis. E aí ele pega e ele dá uma receita, digamos assim, passo a passo, ele fala que é uma espécie de uma cartilha, de elementos que estão presentes em todos os filmes, que estão presentes em todas as séries, e ele fala, e a premissa fundamental do livro, né, eu acho que se bobear é a primeira frase deles, os advogados são contadores de histórias. E eu acho que no nosso direito, Leandro, assim, porque a minha preocupação sempre muito é traduzir o livro, mas que ele seja prático também para a gente, que ele tenha uma aplicação no nosso chão, como tu disseste, né? Olha, ele se relaciona com a questão da retórica aristotélica, a retórica, né? Toda a subsunção, enfim, McCormick, a argumentação jurídica, mas a gente também está preocupado com a ponta de onde é que isso vai sair no tribunal, como é que isso vai ser utilizado, e eu acredito que ele é um livro. Bom, tu disseste assim, para mim uma das grandes áreas nas quais ele vai ser aplicado é a responsabilidade civil, né? Então, direito civil, responsabilidade civil é uma área que ela é muito, digamos assim, porosa ao storytelling, ela aceita muito bem essa prática, tá?
E ele vai trabalhar outros casos também ali. Ele vai trabalhar caso criminal, ele vai trabalhar esse caso de responsabilidade civil, ele vai fazer referência a outras situações. Então ele é um livro que ele... Olha, eu não acho que tenha uma página nele que seja pura teoria. Ele está sempre relacionando com alguma coisa. Ontem quase, que ficou muito em cima da data, mas quase eu te falei, quem sabe a gente convida o professor Paulo Caliendo, que estuda bastante inteligência artificial, porque eu acho que até no direito tributário ele se presta hoje em dia em termos de argumentação. Pelo que eu tenho debatido a respeito de argumentação, o professor também já gravou conosco aqui no canal. Mas eu vou te dizer que se aplica a todas as áreas. E até ia te dizer, assim, vou fazer uma pergunta já inicial, no sentido de que eu acho que nunca foi tão importante a pessoa saber argumentar como dos últimos 2 anos para cá, na nossa realidade brasileira, em razão, primeiro, que nem você colocou, vivemos numa época de YouTube streaming. Eu converso com a minha mulher constantemente, assim, a gente assina a televisão a cabo, mas hoje em dia praticamente o que eu assisto é YouTube, porque você seleciona exatamente o que você quer. E streaming é coisa para fim de semana para ver série, sabe? E ainda assim eu vou escolher exatamente o que eu quero. Não é mais como quando a gente era criança. Zapeava. Não, criança que tinha que assistir o que era oferecido. Sim. Agora a gente é um ator nesse sentido de poder escolher. Sim, A gente tá nesse processo de escolha. Só que mais ainda, a gente está vivendo uma geração, cada vez vai ser mais assim, que também ela tem que ser cativada por causa do YouTube também, né? Eu aprendi a escrever assim e argumentar assim, porque no YouTube você tem que enganchar a pessoa, tem que ter um gancho e prender a pessoa nos primeiros 30 segundos. Se você não prender a pessoa nos primeiros 30 segundos, é tanto conteúdo à disposição que a pessoa vai para outro lugar. Sim. E as pessoas estão moldando a sua psicologia ou o seu cérebro numa forma em que, se você não começa... Isso é muito antigo, vem lá de Aristóteles já, mas hoje em dia, cada vez mais, né, como dizem numa sociedade do aceleracionismo, cada vez mais, se você não consegue cativar a pessoa nos primeiros 30 segundos, o primeiro parágrafo do seu texto, o que a pessoa vai fazer? Sejamos sinceros, né? Não vai ler o seu texto. Você apresentar um texto de 25 páginas, isso já desde a antiguidade, aí, pelo menos desde 20, 30 anos atrás, no direito, se você apresentar uma petição com 30 páginas mal escrita, sem um gancho interessante, o juiz não vai ler a sua página, no máximo vai passar para algum estagiário, algum auxiliar, para ter uma ideia do que está acontecendo, ou fazer uma leitura dinâmica, não vai pegar o seu argumento e não vai se convencer daquilo. Você tem que fazer uma escrita cativante e se destacar diante dos demais para poder fazer isso aí. Numa época de chat GPT e outras IAs generativas, né, chats generativos, o que a gente vê é que cada vez mais isso vem entrando no judiciário, e se você não consegue cativar o juiz, acaba que o juiz vai pedir um resumo da sua petição para o chat. É isso. E vou dizer assim, dependendo da rede que tá, né? Tu falou em YouTube, 30 segundos pode ser uma eternidade, né? A pessoa, às vezes, assim, tem aqueles 5 segundos, dependendo do Instagram, né? É menos ainda. Então, tem que enganchar. É que nem a gente pegar um livro, o livro tem que enganchar na primeira frase, quase, né? Da proporção do volume que ele tem. Então, a ideia de cativar a audiência, né, Leandro, eu acho que isso é fundamental. Por quê? Porque a gente tem uma audiência hoje que ela é altamente desinteressada. Em que sentido, né? O nosso juiz, que está ali na outra ponta, ele está com um volume grande de trabalho, a gente não vai negar isso, né? Ele tem um volume grande de trabalho. Favorante. A advocacia muitas vezes não se ajuda, né? Faz petições, assim, dessas 30 páginas, às vezes é 27 páginas de ementa de jurisprudência, que sabe lá Deus se não tem algumas que foram inventadas pela IA ainda ali no meio, né? Então, aí fica uma coisa... Tem acontecido. É muito desestimulante para o julgador. Então, o que acontece? A gente tem toda uma questão hoje, claro que isso não está aqui, né? Mas tem toda uma questão ainda de identidade visual, da forma como o argumento está apresentado, o timbrado que está ali do escritório, né? A fonte que é escolhida, tudo isso é fundamental. Mas beleza, a gente vai além dessa... Tu tocou. Tu tem um trabalho também em visual law, né? Sim. Essa questão do visual law é importante, mas aquilo... É que nem assim a primeira pasada do sorvete ali. Olhou, ele tá bonito aquele sorvete, mas deu a primeira pasada, ele quer ver o que tem de conteúdo naquilo. Então, claro que se for uma petição também, né, eu brincava na faculdade, tinha alunos, eu dizia assim, olha pessoal, eu não corrijo trabalho que é entregue com a margem alinhada à esquerda do texto. Assim, aquela margem assim, isso faz mal para mim, entendeu? Ou à direita e tal.
Esse faz mal, assim, cara, é menos do que um segundo tu apertar o botão e formatar o negócio. Então, a identidade visual mostra o quê? Não é só também forma, mostra que houve uma dedicação, uma preocupação com aquilo, né? Olha, estou preocupado, eu quero apresentar uma imagem legal, a gente se arrumou para estar aqui hoje, né? Então, é uma deferência ao juiz. É uma deferência. Ao judiciário. Exatamente. Do judiciário. Exatamente. E a continuidade dessa deferência vai vir no storytelling, vai vir na forma como vai ser apresentado aquilo. Porque antigamente, a gente fazia, às vezes, uma petição que começava ali com uma epígrafe, assim, uma citação famosa, uma coisa assim e tal. E hoje isso bons advogados. Bons advogados, exatamente. E hoje isso já não é mais, a pessoa já não olha aquilo ali, né? O julgador já não tá, ele já está indo direto para o texto, né? Ele já quer o quê? Ele quer aquele sumário ali em cima porque ele quer saber do que trata o processo. E aí, uma das coisas do storytelling, que é muito interessante, ele diz o seguinte, que o teu público precisa saber desde o início a história que vai ser contada, o tipo de história que vai ser contada. Então, o juiz não pode descobrir na quarta, quinta página da tua petição inicial do que trata o caso. Eu já vi isso acontecer várias vezes em audiência, os juízes, mas afinal de contas, o que fica uma situação assim, né? É isso. O cara não conseguiu transmitir o que ele quer. Chega lá no, afinal de contas, doutor, explica aí o que o senhor está querendo. É isso. Chega uma hora que o juiz não tem nem paciência de ler. É isso. E o interessante do storytelling é isso, porque ele vai te dar, não é só o gancho, ele vai te dar toda a carretilha para tu puxar o juiz durante toda a história do início, meio ao fim, entende? Então é mais só do que um argumento, assim, uma coisa meio marqueteira, digamos, ele tem só o gancho e aí depois. Não, ele tem toda uma estrutura do que vem depois. E acredito que essa a argumentação que ele traz, só pensando nessa ideia de adaptabilidade que a gente falou, né, ela pode ser muito bem invertida para todas as áreas do direito, né, para o processo judicial e também para procedimentos extrajudiciais, para se aprender de fato a contar e narrar uma história. Cara, eu depois de começar a ler esse livro, eu estava pensando em aplicar, já vinha aplicando, eu estava pensando, mas agora eu tenho uma teoria para aplicar nos textos acadêmicos que eu produzo também. Que claro. Inclusive, ele explica tão bem o storytelling que até nos textos acadêmicos, desde que eu comecei a gravar para o YouTube, estava olhando agora, até eu fico meio chateado ao ler meus textos antigos, eram muito acadêmicos. E aí agora os últimos textos que eu produzi continuam sendo acadêmicos, mas normalmente as primeiras páginas já são assim, ó, eu costumo dizer para os colegas, eu prefiro começar com os 2 pés no peito do cara, para o cara já tomar um encontrão e dizer assim, o que vem depois? O cara isso. Começou assim. Não, de seduzir, porque aquela coisa da pura teoria, né, assim, sem ter uma sedução na escrita, me lembro, assim, tu falando agora, me lembro muito do Frederick Schauer. Sim. Né, de alguns livros que ele escreve, né, aquele Profiles, Probabilities and Stereotypes, que ele fala dos tipos de cachorro. Então ele começa trabalhando um caso prático, ele traz uma situação, que nem tu começou hoje o vídeo, que tu traz uma situação e diz assim, tá, mas eu quero ver como é que isso acaba, eu quero entender. Ele começa contando um desses livros e começa o caso do ônibus azul, né, ele começa contando, que é um caso famoso. Então, trazer um paradigma, trazer uma situação interessante, isso desafia o leitor para ver o seguinte, olha, tem um conteúdo aqui que me instiga, né? Que me interessa. Então esse storytelling tem uma amplitude muito grande. E eu vou te dizer, tu como professor universitário também, eu como professor universitário, a gente sabe que o currículo da Faculdade de Direito hoje, né, ele tem aí 5 anos, eu me formei lá atrás com um currículo de 6, tive a sorte de pegar um currículo de 6 anos, não sei se teve essa sorte também, não acabava a faculdade, mas no currículo de 5 anos, olha, a gente não tem um dia, a gente não tem 1 hora de aula para dizer como é que a gente tem de fato que escrever. Sim. Tem as cadeiras práticas, mas o que eles ensinam é a modalidade da petição inicial, o que é corrigido é se tu preencher os requisitos do CPC. Isso, exatamente. Então tu vai lá olhar, tu pensa assim, eu vou... Autoridade, endereçamento ali, isso. A gente vai ter muito, eu vou puxar muito para o CPC, que é a minha área, né, Leandro? Então, assim, a gente vai ter os requisitos do 319, vai lá, tem endereçamento, identificação das partes, e aí, para mim, a parte mais importante que está lá, né, que chama de causa de pedir, que são exposição dos fatos e fundamentos jurídicos da causa, aquilo é muito negligenciado, né? Na faculdade a gente aprende o quê? Não, aqui tu vai abrir um tópico dos fatos, outro do direito, e faz o pedido, faça o exposto e acabou. E eu vejo assim, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu disse, não, vou fazer dos fatos. Eu vou começar com primeiro um título aqui já impactante para dizer o que é o que eu estou trabalhando, entendeu?
E eu nem não fazia isso um pouco que instintivamente, pensando assim, olha, eu não posso começar com dos fatos. Eu tenho que trazer já alguma coisa, sabe? Da violação contratual, perfeito. né? Da relação, do não sei o quê, para o juiz Isso é um entender. exemplo prático de como já se pode aplicar, porque eu não tinha me Claro. dado conta, mas a gente costuma botar dos fatos, e se tu botar Claro. já exatamente, né? O que é uma separação tradicional? O exemplo do autor, né? Que ele usou esse jargão, né? Se o leão fugir da jaula, a empresa Isso. deve ser condenada. Isso. Então, se você, em vez de botar dos fatos numa ação dessa, botar se o leão fugir da jaula, a empresa deve ser condenada. Quem é que não ia ficar curioso para saber escreveu de leão nessa história? Pelo menos tu já garantiu que a primeira página o juiz vai ler. Claro. Já. E é isso, entende? Assim, de tu ter essa audiência de tu cativar, e é óbvio que não pode ficar só nisso, porque tu tem a parte da fundamentação jurídica que é importante ter essa conexão. Mas assim, tu falou do McCormick, né? Para a gente poder ter a subsunção, a gente tem que passar pela argumentação jurídica para que a gente possa estabelecer um pleno contraditório de ambas as partes, que seja efetivo, né? Que seja examinado pelo julgador. E vou dizer, tu falou de uns 2 anos para cá, né? O que eu vejo, tá, Leandro? Assim, essa questão da IA que tu mencionou antes também. Eu vejo que a gente está indo para um lugar muito de acomodamento em relação... E acomodamento é o próprio. É o próprio trocadilho. É muito acomodamento. Perfeito. Por quê? Porque foi... E acomodamento. Por quê? Porque a gente está numa situação... dos juízes também. Viu? Porque a gente está numa situação na qual a IA está inventando jurisprudência, né? Está inventando decisões judiciais, está colocando ali qualquer coisa, etc. Ah, mas tem formas de fazer com que ela não alucine, que não sei o quê. Bom, ok. Mas o fato é, eu tenho certeza que um escritório que tem uma prática consolidada, utilizando o storytelling de fato e apresentando uma narrativa adequada da história, ele tem uma outra forma de ser recebida aquela petição pelo julgador do que aquele escritório que o juiz sabe, olha, esse cara aqui já usou IA para inventar jurisprudência. Não, e depois que o cara começa a ficar conhecido, que eu estava te falando, fiz uma audiência no interior agora. Sim. Depois que o cara começa a ficar conhecido na vara, o juiz já sabe, não, isso aqui é só IA, cara. Aí ele manda para IA dele. As IA conversando entre elas, né? É isso. Não, eu me lembro quando eu advogava, eu fiz muito família e direito civil, mas teve uma época que veio aquela onda das ações da CRT. Sim. Que chegava o meu estagiário preocupado, a dizer, cara, a gente está montando aqui a nossa petição, é meio um padrão, mas o juiz já tem o padrão, o réu já tem o padrão. Às vezes tu pegava a contestação, não tinha nada a ver com a inicial, Sim. E o juiz não olhava nem a inicial, nem a contestação. Dava a sentença padrão dele. E depois chegava um ponto que do STJ, quando retornava os recursos de Brasília, às vezes até o nome da parte estava errado, porque já era um padrão também, sabe? Os caras não se davam o trabalho de mudar o nome das partes. Então era tipo assim... A litigância de massa é um problema, né? Mas assim, eu vou dizer, a minha atuação é uma atuação mais em alguns nichos específicos, uma advocacia mais artesanal, entende? Sim. Então, eu acho que numa advocacia de massa, na qual tu tem que ir direto ao ponto, eu acho que é uma outra estrutura que tu tem. Agora, quando tu tem uma advocacia diferenciada que tu precisa, assim, olha, trabalha com ações de responsabilidade do médico, né? Tem que trabalhar direito médico, tem que dizer o que aconteceu, tem que dar a versão do paciente, como é que aquilo impactou a vida dele, tem que dar a versão do médico, né? O que o médico faz, então dá todo o contexto. Então, nesse tipo de situação, isso aqui entra como uma luva, entende? Isso aí eu te colocaria assim, ó, numa advocacia de massa, segundo ponto, mas no que tu tá falando, é exigível isso aqui. Se tu não fizer e tu for tentar aplicar uma advocacia de massa numa situação de uma advocacia artesanal, que cada caso é um caso, que são os casos que merecem que são os casos que merecem que a gente trabalhe neles, né? Nós que temos esse perfil universitário, são os casos que exigem dedicação e tempo e estudo, são os mais interessantes, né? São quando você está resolvendo alguma coisa de verdade. Mas eu digo, mesmo na advocacia de massa, se tu tem uma chance de te destacar e trazer teses novas e emplacar teses novas, mesmo na advocacia de massa, cara, isso acontece através do uso de algumas técnicas exatamente de destaque, né? Se tu continua nessa só minuta e hoje em dia no GPT, certamente tu vai ficar no meio da grande massa de advogados que está advogando para a grande massa de consumidores. Agora, se tu quer ser
um advogado, talvez você não precise ter esse tipo de conhecimento. Agora, se tu quer ser um bom advogado ou um excelente advogado, esse é o piso. Porque isso aqui demanda muito Claro, exercício, que nem o próprio claro. autor diz, né? Tipo assim, é como ler um livro sobre tocar violão. Você vai ter várias noções, mas você vai aprender a tocar violão tocando, Claro, né? claro, Então claro. ele vai te mostrar vários caminhos, que nem eu te disse, para mim ele está esclarecendo várias coisas e dando, como Aristóteles dizia, né? Não o que exatamente, mas para muitos será o que também, mas o porquê fazer e como fazer, né? Claro, E isso claro. vai esclarecendo e te aprimorando no uso dessas técnicas que são técnicas para chamar atenção. Aliás, o próprio jargão, né? Que a gente pode colocar no começo da petição ali, né? Se o leão fugir da jaula, a empresa deve ser condenada. É um jargão que vai transcorrer toda a petição Isto. porque É isso um faz parte, mantra, é um é um mantra. mantra, né? E porque isso vira tipo assim, ó, para fixação na cabeça. E lá no final, no pedido, o cara vai concluir, olha, o leão fugiu da jaula, então aqui tem que ser condenado. Então, isso é uma ele consegue sintetizar uma tese complexa de responsabilidade objetiva, construída a partir da tradição do common law, que ele teria que explicar, e ele explica teoricamente, mas ele consegue formular isso numa frase simples e memorável, que isso lá, no curso do texto, continua aparecendo, ele Fica não precisa retornando. não precisa reconstruir toda aquela tese, Sim, que ficaria sim, maçante, quanto lá no final também ele tem aquele ganchinho sim. que isso eu achei maravilhoso isso aí, Tito. E eu vou dizer assim, ó, essas coisas são o que atraem a atenção do julgador, entende? E eu vejo assim, a gente está falando muito de petição inicial, né, Leandro? Isso pode ser feito naturalmente na petição inicial, na contestação, mas a gente também tem um momento no segundo grau que é a sustentação oral, na qual o storytelling também pode aparecer. Ele só É não pode fundamental, aparecer ali pelo primeiro momento, entendeu? fundamental. Porque o que eu vejo? Isso é uma coisa engraçada, tá? Aí, não sei da tua experiência, mas assim, eu ocasionalmente faço tentação oral no tribunal, já fiz no TJ aqui no ACRS, já fiz no TRT4, enfim. E aí o que acontece? Muitos advogados eu vejo ali esperando, né? Porque demora, né? Às vezes é um dia Sim, inteiro sim, naquela sim, sim, função sim. e tal. Os advogados dizem, ah, não sou o primeiro, então tá, vai lá e na hora anota o que vai falar. Ah, O que já mostra que não teve o preparo que precisava, sim. né? Essa é a primeira coisa, não tem técnica Ou o nenhuma. cara é um gênio, ou É isso, a chance de ser um gênio a gente sabe que é é, pequena, né? Assim, estatisticamente. Aí o que acontece? O cara vai lá, ele repete para aqueles julgadores o que já está sim. no processo, Daí os jogadores já viram a cara, ficam de má vontade, já tipo, né? putz, Eu né? estava vendo casualmente um vídeo hoje de manhã no Instagram de um professor, de um advogado, e ele é interrompido, né, num HC, agora não vou te conseguir dizer o tribunal, não sei se não foi no STJ, num HC, e o julgador diz assim, olha, é um desserviço, até não, acho no mínimo deselegante, né, o julgador Sim. falar isso, um desserviço que o senhor presta para o seu cliente, e o advogado diz, é que eu gosto muito de dar aula de filosofia. Uhum. Mas aqui não é lugar de dar aula de filosofia, o jogador Sim. diz. E aí justamente é isso. Faltou para o advogado um preparo e noção do seguinte, olha, ele tem que, naqueles 15 minutos que ele tem, envolver aqueles Sim. julgadores. Porque senão eles vão fazer aquilo que eu sempre digo, eles vão ficar ali botando coisa no carrinho da Amazon deles, eles não estão nem ouvindo o que o cara está falando, por quê? Porque ele não está sendo envolvente. Perfeito. Não, e às vezes o que ele está falando pode ser fundamental, porque eu já vi, por exemplo, em alguns julgamentos do STF, eles usarem muitas coisas da filosofia do direito, vi, por exemplo, citarem Montesquieu e outros tantos, né, e usarem, mas colocarem bem colocados, saber a forma de colocar essas questões. E aí, de fato, se o cara, a própria frase que você reproduz que o cara falou, já mostra que ele não sabe onde ele está, ou pelo menos não sabe se comunicar. Ele diz assim, eu gosto de dar aula de filosofia. Só que tem que se dar conta que isso é indeferência ao julgador, porque ele não está lá para fazer aquilo que ele Não, não, gosta. não, Não não. é diversão, né? Ele está no lugar errado, não é para ele fazer o que ele gosta, que ele está ali. Não, justamente. A ideia dele acaba, em vez de seduzir e atrair os julgadores para escutar o argumento dele, porque a gente só está falando, por enquanto, de estratégias de chamar atenção para o seu argumento e ser Sim, ouvido. sim. Ser ouvido, Porque né? isso hoje já é uma grande coisa, Já né? é uma grande coisa. E é fundamental para se destacar quem quer ser um bom advogado em qualquer área, que eu te digo. Certamente o cível, indenizatório nas causas que vale a pena. Certamente o empresarial nas causas que vale a pena também. Certamente o penal,
especificamente no júri, então, nem se fala, mas acho que qualquer área, cara, a nível recursal, a nível de sustentação oral. Tanto é que, às vezes, fica o Brasil inteiro assistindo julgamentos, né? A gente pega alguns julgamentos. Sim. Então, aí tu começa a ver quem é quem, sabe? Deu um exemplo interessante do tributário, né? Porque parece uma área, às vezes, muito estéril, muito fria, mas a gente tem situações que tu tem que falar sobre classificação de um determinado produto, né? Se é de um tal Sim. gênero, se classifica numa certa tabela tributária, se é de outro. Então, assim, tem questões que Sim, são da tem base da teoria do isenção. direito, para conseguir classificar um bem, né? Aham. Ah, aquele item é um item alimentar de tal coisa. Ah, o croque, né? Tem uma discussão, o croque é um chinelo, é um sapato aberto, sabe? Essas coisas assim, porque Aham. muda a Sim. alíquota e tal. Então, nessa margem, a gente verifica que tem. E voltando na questão da sustentação oral, né? Eu tive uma sustentação oral no TJ que foi exatamente isso. Os julgadores estavam, assim, nitidamente desinteressados, já era Uhum. a oitava daquela tarde de sustentação. E o Uhum. que eu observei? Era um caso, eu estava pela autora naquela situação, uma cliente minha de avançada idade. Ela foi fazer uma cirurgia simples, teve complicações, veio a ficar internada, teve que ser transferida de hospital, porque aquele hospital não tinha condição, né, de atender a gravidade do caso, e ela ficou 3 meses numa CTI e teve alta depois, assim, de uma cirurgia simples. Teve uma alta muito piorada da situação que ela estava em relação a quando ela Aham. baixou. Aí eu comecei a sustentação dizendo: este caso só existe por culpa, responsabilidade total de uma senhora de 92 anos de idade, que de tão ignorante que ela não sabia que o hospital não tinha estrutura. Eles ficaram assim: mas o senhor não está pela autora? Eu não estou pela autora. Exatamente isso. Opa! Né? Porque essa é a base da defesa do réu. A base da defesa do réu é dizer que a autora deveria saber. Aham. E a minha base da minha peça inicial é que ele deveria ter informado. Sim. E aí eles, Sim. assim, Sim, houve. tu pegou o primeiro capítulo. É isso. Exatamente. Então, se vocês realmente acreditam que uma senhora de 92 anos tem condição de avaliar isso sem as devidas informações, então a demanda tem que ser jogada improcedente. Agora, Cara, se ela, é enquanto isso aqui. paciente, é isso, entendeu? É. Porque tu planta a semente no início e tu vai lá na frente utilizar. E como tu disseste, a gente usa como o gancho, mas o livro é muito mais do que isso, né? O livro ele vai falar sobre todo o desenvolvimento. A gente nem mencionou, por exemplo, né, o outro capítulo que tem ali, que ele vai falar sobre o caso do Louis Faia, que é o Feilha, tem um sobrenome difícil de pronunciar. E o advogado lá, que é o Donovan, ele pega e ele usa inclusive quadrinhos, né? Tem um ali no livro, um sketch assim, e é ruim, né? É muito ruim porque a acusação gravou ele planejando um assassinato. E é do genro, se não me falha, do próprio genro, se não me falha a memória. E aí eles colocam duas versões do Louis. Uma versão do que ele disse naquela gravação e outra versão do que ele pensou enquanto ele dizia aquilo. E ele transforma, e aí é aquela coisa do personagem, né? Ele transforma o réu, né, o Louis esse, num personagem cômico. Uma coisa assim altamente improvável, né? Uma coisa assim, uma comédia dramática, né? Ele transforma numa algo completamente improvável para levar para a absolvição do cara. Diz assim, olha, quem queria tudo, na verdade, ele fala que ele estava planejando homicídio, mas ele queria salvar essa pessoa. E aí ele inverte tudo. Veja, tinha uma gravação do que o cara falou. Sim. Eu não consigo imaginar uma prova, uma gravação lícita, tudo. Uma captação legítima, com Sim. autorização judicial, essa coisa toda. E o cara, ele conseguiu subverter, digamos assim, né, ou mudar a interpretação, que seria da literalidade do que estava ali, porque tu dá para uma pessoa ver, e a gente falou de interpretação agora há pouco, né? A gente dá para a pessoa analisar, às vezes, um texto, e aí tem a interpretação literal, que é a mais pobre possível, que ele vai olhar e dizer assim, não, esse cara aqui queria matar o outro. Não, mas olha só o que eu tenho para te dizer a partir desse elemento, E aí eu acredito o seguinte, o storytelling, digamos, ele tem uma arrancada muito forte ali na peça, mas ele ganha corpo quando a gente começa a analisar o material probatório. Sim. Entende? Porque essa narrativa dentro do material probatório, né? Aliás, um rápido parênteses aqui, eu até optei, eu não botei narrativas para advogados, eu quis manter storytelling porque eu acho que é uma técnica muito específica. E é uma expressão consolidada já. Então eu quis colocar isso, assim, achei que era mais consolidado do que botar narrativa ou contação de histórias
ficou mais assim, direto Ia ao ficar ponto. perdido. Assim, o storytelling está muito difundido, a expressão storytelling está muito difundido Sim, em virtude das redes sociais, sim, e em virtude sim, de várias coisas. sim, Não sim, só marketing, sim, mas em virtude do nosso tempo propriamente sim, dito, sim, que vem, e acho que apesar de estar difundido no tempo, é um trabalho inovador em termos de direito, que é sim. um grande campo para o storytelling, na verdade. Não, é E por isso que eu gigante, saúdo a tua gigante, tradução, assim, gigante, não, é um campo gigante. a linguagem é a ferramenta do advogado. Isto, E tu ter técnicas que aprimorem a tua linguagem, a tua comunicação, são fundamentais nos dias de hoje para se destacar nessa época de isso. IA. E tanto que a gente falou antes em visual law, né? Então a É. gente tem essas expressões que a gente incorpora e é do jogo, digamos assim. E aí eu acredito o seguinte, que justamente esse storytelling, ele vai ganhar corpo, porque a gente sabe que o processo não é um sprint de 100 metros rasos, né? Ele é uma maratona, né? Então, assim, tem que ter uma largada boa, mas ele vai ganhar corpo ali, ele vai manter a sua constância quando a gente vai trabalhar a parte probatória. Por quê? Porque ele também fala uma das frases, para mim, a frase mais marcante do livro, que é o que eu começo a introdução, né, da edição brasileira, é: a verdade de uma história está na forma como ela é contada. Então, a verdade não é só conteúdo, ela também é forma. Mas é uma forma que tu trabalha, obviamente, a partir do conteúdo probatório disponível, né? Tu não vai poder trabalhar elementos que não estão no processo. Então, a minha leitura desse assunto aqui é que quando a gente entra na parte probatória, aí a gente vai muito longe na parte do storytelling. Por quê? Porque a gente vai ter momentos muito específicos no curso do processo que a gente vai trabalhar isso. A gente falou muito da inicial como o gancho, né, Leandro? Então, assim, a gente tem muita questão do gancho, de atrair atenção. Dá para fazer isso na perspectiva do réu também, na contestação, beleza. Mas o fato é que tu vai ter um momento depois ali adiante que eu acredito que o storytelling ele vai ser crucial, que é aonde? Nos memoriais para sentença, né? Que tu pode aplicar uma série de técnicas ali, e eu acho que as pessoas não se dão conta muitas vezes dessa peça, porque é uma peça que ela tá assim, ó, pensando processualmente, né? É uma peça na qual tu teve toda a fase postulatória, tu tem toda a fase instrutória, você produziu aquele monte de prova, ouviu às vezes muita testemunha, e tu encerra. E tu só tem uma Perícia, peça, perícia, enfim, e tu só tem uma peça documental. depois que ficou entre a audiência de instrução Sim. e a sentença, que são os memoriais. Então, na minha Então, tem que leitura, juntar tudo. na minha leitura, os memoriais eles vão ser utilizados muito para trabalhar a prova testemunhal, né? E nessa prova testemunhal, tu vai utilizar muito bem o storytelling, porque tu vai pegar aquele depoimento que o cara falou, que o cara trouxe, não, agora vamos contextualizar isso daqui que ele está falando, né? Ao que ele estava fazendo referência, né? Qual é que foi a forma que isso foi feito e assim por diante. No processo penal, inclusive, né, ele fala também do lugar, né? Ele fala da importância da trama, né, trama ou enredo, da construção do personagem, do tempo narrativo e do lugar da narrativa, porque toda narrativa acontece em algum espaço. E eu vou te dizer assim, não é a minha área, né, já coloco esse disclaimer aqui, né, não é a minha área, mas ele traz um caso penal muito interessante, no qual ele vai falar justamente sobre isso. Ele começa a analisar, ele traz um voto divergente para analisar uma questão lá de crime sexual. Ele diz, olha, vocês não estão analisando várias situações que aconteceram que dão conta de que o crime sexual ocorreu, né? E são questões de contexto. Então, assim, porque eles estavam conversando dentro de um carro. Conversar dentro de um carro não tem problema. Não, mas vocês não estão vendo que ele estava conversando dentro do carro dela? E o carro era dela. Sim, mas ele pega e ele tira a chave da ignição e ela não pode ir embora com o próprio carro. E onde é que está esse carro? Está numa vizinhança, num bairro que é perigoso. Então ela já está se sentindo vulnerável. Então ele dá o lugar narrativo dando conta o seguinte, não é assim, eles estavam no carro dela conversando. Não, vamos entender o lugar. Cara, que maravilhoso, porque é só tu dar o cenário, retratar o cenário que muda completamente. Muda a completamente, visão. muda completamente. E eu ia te dizer, agora que tu tá falando em provas, ia puxar, inclusive, como a gente tinha conversado já, Aristóteles, em 2 obras, a Retórica, onde ele vai tratar, inclusive, da retórica judicial. E a poética. Eu acho que esse teu livro ele ocupa um espaço entre a retórica e a poética, ou depois da poética, ou seja, a retórica é a arte do convencimento para Aristóteles, né, mas que
que segue algumas regras e você deve conhecer alguns conceitos para poder trabalhar com convencimento. Sim. Mas na poética é exatamente onde ele vai dizer como contar histórias, e aqui tem muito da poética do Aristóteles, inclusive, as viradas e como chamar a atenção do público. Então, tipo assim, isso junta e desenvolve a partir da retórica e da poética. Mais especificamente, Aristóteles na Ética Nicômaco, o livro 6, ele propõe 7 ou 6, eu acho que ele propõe um silogismo prático, né? São a premissa geral, a premissa menor, que é fática, e aí uma conclusão que na retórica e Estado de Direito, que é um trabalho sobre argumentação jurídica, de Neil McCormick, ele tem outros trabalhos, eu dava aula com base neles, e é extremamente interessante e sugerido. Ele vai falar do modo apropriado de se argumentar juridicamente, porque para ele argumentar juridicamente do modo apropriado é uma garantia do Estado de Direito. Quando você foge das regras da argumentação jurídica, você está fugindo do Estado de Direito, assim como ferindo a separação dos poderes e o princípio da legalidade. Eu concordo com ele. Só que ele deixa um campo a ser desenvolvido que ele propõe um silogismo jurídico, com base no Aristóteles, e que tem um fato operativo, uma conclusão normativa, segue-se o julgamento, que é a consequência da conclusão normativa. Então, por exemplo, você pega matar alguém, pena 20 anos, de 6 a 20 anos de reclusão. João matou Pedro. Consequência, João deve ser condenado de 6 a 20 anos de reclusão. Aí vai se fazer a dosimetria da pena. Só que ele diz que essa primeiro, enquanto advogados, a gente sabe como é que isso funciona, e eu debatia muito com meus alunos na prática, e debatia com vários outros na URGS também. Que na prática não é nessa ordem que acontece, porque o cara te conta uma história, e a primeira coisa que tu faz a partir da história, o cara não enquadrou, às vezes, na norma. Você ainda tem que ir atrás da norma. E às vezes pro cara, eu tive um caso que ele me veio com rescisão contratual, e eu via que era reclamatória trabalhista, porque a firma estava falida e ele tinha sido empregado, e ele botaram ele de sócio. Aí eu disse, cara, mas em vez de tu fazer uma reclamação, uma saída societária e tirar 10% de uma firma saída, entra com uma reclamatória trabalhista que tu vai ganhar muito mais. Então, às vezes o enquadramento legal que o cliente te propõe... Então, e depende da forma como a história é contada, né? Depende das provas que tu tem, da história como é contada. Então, aí tu começa, a partir de tudo isso, a montar. E o autor coloca muito bem no livro, que você traduziu, que a história jurídica, diferentemente de um filme, ela é contada juntamente com as provas e a partir das provas, né? Exatamente. Então, a partir do suporte jurídico e das provas, para montar uma história que dê conta, que seja verossímil, que dê um ordenamento, uma ordem crível naquela sequência, que seja verossímil e que seja com base nas provas. E que tenha esse suporte normativo para exigência, né? E a gente tem uma série de questões importantes para trabalhar aqui, né, Leandro? Porque assim, tem muitas temáticas que vêm disso, né? Uma que eu me lembrei, até assim, preliminarmente, a continuidade do que tu referiu, é que a gente fala muito que a gente escreve para o juiz, né? Mas hoje em dia eu vejo que a gente também escreve muitas vezes para o cliente, né? O cliente também tem que compreender, digamos assim, depende muito do cliente, escreve e fala com ele. Mas muitas vezes hoje é uma coisa que eu incorporei na minha prática em função às vezes desse nível de detalhe que tem de causas que tem uma complexidade fática muito grande. O cliente vai revisar ali o que está ali para ver se ele está de acordo, se ele não está de acordo com o que foi relatado. E às vezes ele também tem que entender que a gente escreve primordialmente para o juiz, mas de alguma forma o cliente tem que sentir que a sua história está sendo contemplada. Ele tem que se sentir olhado. E ele quer ser olhado pelo judiciário e ele não vai se sentir olhado pelo judiciário se ele não está se sentindo olhado pelo próprio advogado dele. Né? Perfeito. Eu refiro muito isso no direito de família, tá? Porque tem muitas questões no direito de família, ou do direito sucessório até muito mais. Mas vamos pegar o direito sucessório. Mas eu acho que até nesses casos de erro médico tem também. Não, mas eu acho assim, ó, no sucessório, tá? O que a gente tem? A gente tem uma questão que é muito matemática, entende? Sim. É filho, é neto, vocação, direito de família também é assim. Né? Tem questões muito matemáticas. Fez o divórcio e tal, exatamente. Tu vai matematizar a relação. E aí é um problema, porque o teu cliente está chegando ali com uma expectativa, né, de ser acolhido, de ser ouvido, de ser compreendido, e não adianta tu dizer para ele assim, isso não é relevante. Ele quer ser ouvido,
naquela expectativa que ele tem também. Então, o storytelling também preenche, acredito eu, nessas diferentes áreas, um papel importante aí. Mas, voltando para a questão própria do julgador, eu acredito que a gente tem uma situação que é um pouco complexa, como tu falaste, né? Porque diferente do filme, que ele vai revelando aos poucos, né? Às vezes a gente entende a motivação, lá no final do filme que a gente vai entender a motivação que o cara teve, porque não sei o quê, porque na infância, aquele flashback, ele fala da analepse, né? Ele fala do flashback, né? Como uma ferramenta do storytelling e tal. A gente não tem flashback, né? A gente tem que apresentar tudo ali de uma forma, eu sempre digo, né? Lógica e cronológica tem que ser a petição inicial. Eu me lembro de 2 filmes que falam muito de uma forma como a inicial não deve ser feita. Não sei se tu viu algum deles, tá? Um é o Amnésia, que é um filme mais antigo, do Guy Ritchie, e o outro é o A Chegada, que é um filme que teve mais recente, que é um filme de alienígena e tal, um troço legal. Só que a forma como a história está contada é muito legal para um filme e seria um terror para uma petição inicial. Né? Assim, não seria Explique bom. por que. Sabe assim, porque a coisa tem muita ida e vinda e tal. Então, sabe, por isso que eu digo assim, a redação jurídica, ela é lógica e cronológica. Tem alguns recursos que tu tem que usar muito bem utilizado, senão o julgador vai se perder. E eu vejo o seguinte, e acredito que isso acontece muito no direito, tá? Que a gente estava falando, tu falou de premissa maior, premissa menor e tal. Quando a gente sintetiza um caso para alguém, a primeira coisa que ela faz é formar um juízo sobre o caso, né? É muito raro dizer assim, não, então agora eu quero analisar todas as provas demoradamente. Não, a pessoa já fala, né? A gente conta um caso, a pessoa ouve e diz assim, esse cara é culpado. Não, esse cara, né? Então, o que a gente observa? Cria uma inércia mental. Perfeito. Eu até, se tu me der uma parte... Claro, não, por favor. Conrado Kurtz, que grava comigo, é desembargador, e ele tem uma tese que ele aliás, é o tema da dissertação de mestrado dele, se eu não me engano. Ele diz assim, tem um problema que é da formação, por isso ele defendia o juízo de garantias, porque o delegado ele investiga um caso e conclui que o cara deve ser indiciado e manda para o Ministério Público. E aí que o cara deve ser denunciado. Aí o Ministério Público pensa assim, teve um profissional aqui que já analisou isso aqui, que é habilitado, que tem informação jurídica, já vem com viés. Então, ele já olha para aquele caso dizendo assim, se o delegado diz que o cara é culpado, esse cara é culpado. Ele tem que ter uma convicção muito forte da inocência para reverter aquele viés, porque já está. E aí, o que acontece? Manda para o juiz. E o juiz? Cara, você já teve 2 que olharam isso aqui, cara. Teve o delegado e já teve o Ministério Público. E aí vai instruir já puxando para uma condenação, já sabe? Já vira advogado de condenação. Sim. A gente observa muito isso, né? E o processo penal ele é orientado por alguns princípios diversos do processo civil que a gente tem que ter uma atenção. E eu acredito que é nesse momento justamente que entra a questão da estrutura da história. Por quê? Porque o julgador, assim como a pessoa com quem a gente conversa, e a pessoa já forma, às vezes, a convicção a partir de 2, 3 informações que a gente conta sobre o caso, e diz, não, mas espera, né? Parece aquelas propagandas, né, da TV, né? Você espere, tem mais, né? Sempre tem mais uma coisa. Então, o que eu observo? Se isso não for envolvente o suficiente, o juiz não vai sair da posição de inércia dele inicial, né? Ele vai olhar, e a minha visão, pode até não concordar com isso, mas dependendo do tipo de caso que a gente tem, tá? A gente tem um judiciário que é extremamente conservador. Ele, para mudar uma situação, tá? Daí não estou falando mais de processo penal, estou falando assim, realmente de processo civil, para declarar nulidade de um contrato, para determinar a remoção de um professor de uma universidade para outra, para ele romper um estado de inércia, um estado que as coisas já estão resolvidas. Quem é advogado sabe disso. Ele precisa de um convencimento muito forte. Isso. Se a coisa já está de um jeito, para ele meter a mão e mudar... É muito mais fácil ele fazer com que as coisas permaneçam como estão, do que ter que intervir naquela realidade e alterar nela. Tá? Isso é uma percepção minha de... Eu usava isso como argumento ao contrário para manter pensão alimentícia para a mulher. Né? Porque eu dizia muitas vezes, o homem faz 20 anos que mantém ela, agora se separaram, agora vai parar de manter. Então eu usava, tipo assim, vamos manter a mesma situação? Vamos manter essa inércia, né? Sim. E a gente tem essa perspectiva, tu pode trabalhar com isso de outras perspectivas, de boa-fé objetiva, da criação, de proteção da confiança, tem um monte de coisa. Mas o fato é,
O judiciário ele é conservador. Eu já percebi isso assim, em mais de 20 anos de advocacia que eu Quem tenho, tem prática sabe. que vai ser muito difícil Conservador romper aquela não no sentido situação. político, mas conservador no sentido de ele Manter o sabe estado de coisas. Ele, se ele intervir, pode acabar, Não, ele vai ser perfeito, responsável perfeito, por uma nova perfeito. cadeia de eventos. Perfeito. Não, assim, do ponto de vista político, a gente pode ter juízes progressistas, conservadores, tanto faz. Mas digo assim, o judiciário como um todo, Mantém. ele costuma manter o status quo. A não ser que seja uma coisa assim muito evidente, né? Da onde é que vai vir o trabalho para mudar o status quo? Vai vir do advogado, desse trabalho que ele vai fazer com o material probatório. Eu tenho certeza, quantas vezes já não chegou um cliente para ti, uma cliente, e diz assim, olha, eu não vou entrar com essa ação porque não tem prova. Eu não vou entrar para descobrir durante o processo se a gente vai conseguir produzir prova ou não. Ah, já fiz isso. Né? Já fiz Mas isso. É difícil. É difícil a cliente entender. Primeiro chega querendo fazer honorários, a primeira proposta é percentual da sucumbência nisso aí. Aí diz, aí não vai dar, cara. Aí eu tô te dizendo, cara, o jeito de ganhar isso é muito difícil da gente. E aí a pessoa, em termos de união estável, já tive situações assim, a pessoa não se convencer que mas a gente era, cara, mas não era, cara. Não é, porque eu tava numa outra situação. Isso, é muito delicado e sutil a situação, e depois o cara foi com outra mulher, aí eu trouxe a mulher para casa e era muito sutil a situação. Sim. Mas acho que a contação de histórias, eles têm um projeto aqui que é contação de histórias. Sim, eu vi, achei muito bacana. E contar histórias mesmo é fundamental nos dias de hoje. Eu ia te dizer que eu passei por algumas situações em termos de prova e da história com relação à prova, em sala de aula, ou melhor, na universidade que eu lecionava, que foi muito curiosa. Teve uma situação curiosa, triste, mas curiosa em termos teóricos, em termos do que a gente está falando. Teve uma situação aqui, que eu não sei se tu te lembra, que teve um grupo de marginais, aí tirotearam com a brigada e depois fugiram, não me lembro, que tentaram assaltar. E eles balearam o brigadiano, e os brigadianos foram para um hospital, aqui na Zona Norte, e eles passaram pelo hospital, viram os brigadianos no hospital, deram a ré e começaram a tirotear com os brigadianos. De novo? De novo. E aí os brigadianos que estavam na frente do hospital socorrendo o colega começaram a tirotear. E tecnicamente eles agiram perfeitamente, porque as câmeras do hospital... Ah, eu vi isso, foi no HPS, não foi? Não foi HPS, cara, eu não vou chutar o nome do hospital. Tá, não, mas eu vi o caso. E aí começaram a tirotear e eles circularam o carro, e os caras cometeram um erro tático, que é tirotear de dentro do carro, trancado dentro do carro, com os brigadianos que estavam por fora do carro. Então os brigadianos começaram a tirotear. E as câmeras mostram claramente que o tiroteio foi, os caras passaram, recuaram e começaram a atirar nos brigadianos. Os brigadianos reagiram. E eu me lembro que eu cheguei em sala de aula e os meus alunos me falaram, professor, o senhor viu o que aconteceu? E eu tinha visto essa cena, né, numa grande angular que pegava tudo, assim, todo o contexto, de se vir. E ele disse, o que o senhor acha daquilo? Foi execução. Eu disse, não foi execução, foi legítima defesa. Ele disse, não, professor, foi execução. Eu disse, não, foi legítima defesa. Não, professor, o senhor não tem noção, aquilo foi execução. Eu disse, pô, eu não entendi, cara. Aí cheguei na sala dos professores no intervalo. Já estava aquele burburinho de novo. Sim. Vocês viram o que aconteceu? Eu disse, sim, que coisa séria, coisa triste, né, e tal. Aí os caras, os brigadianos executaram o cara. Eu disse, não, cara, foi legítima defesa. Não, tu não viu o vídeo, é execução. Aí me mostraram o vídeo. Eu tinha um vídeo esse com plano geral. O vídeo que esse pessoal estava assistindo era uma câmera mais fechada que pegava só o que pegava uma esquina assim com a parede, pegava só o cara fugindo do carro, o brigadiano correndo atrás dele e atirando nele, o cara caindo de costas e o brigadiano voltando para tirotear com outros, mas esse que caiu de costas já não estava armado. Sim. Então, naquele plano específico, tirando do contexto, mesmo uma câmera de vídeo pode te trair. Sim. Porque, na verdade, se os caras não quisessem uma reação armada dos brigadianos, é só eles passar, não. E foram eles que pararam, voltaram e começaram a atirar com os brigadianos. E no calor do evento ali, o brigadiano não tinha nem como saber se ele estava armado ou não, porque eles estavam atirando nos brigadianos de dentro do carro, altamente armado, com fuzil, pistola e armamento militar. E o cara saiu e veio pra cima dele, ele atirou no cara, achando que estava envolvido. E o cara estava envolvido. Ele não se entregou, não levantou as mãos, se deitou. Ele estava envolvido no conflito, não tinha como o brigadiano saber. No plano geral, isso ficava claro. Mas naquele plano específico, não ficava tão claro.
Então, isso me trouxe uma preocupação, e eu não estou nem falando hoje em dia em deepfake, né? Porque Sim, hoje em dia tu não pode sim, acreditar em nenhum vídeo, sim, né? sim. Mas gravações fidedignas, assim, imparciais, mesmo elas podem ter algum viés, ou não é um viés aqui, porque não é Ponto de intencional, vista, um um ponto ponto de de vista que vista prejudica que a compreensão do prejudica a contexto. compreensão do contexto, e aí nisso o cara vai ser expulso da corporação, vai pegar 20 anos de reclusão Sim, por ter assassinado sim, alguém, sim, ou vai ser absolvido, vai receber uma medalha no final, acho que receberam uma medalha por sim, terem agido com bravura e repelido uma injusta sim, agressão sim, na medida proporcional ao tamanho da agressão sim, em legítima sim, defesa. sim. Entende? Então, É, mesmo câmeras de vídeo podem trair. claro, claro, não, a gente verifica o seguinte, né, Leandro, isso mostra muito essa questão do direito probatório, porque o direito probatório, né, ele reclama uma análise da sua totalidade. E a gente tem um problema grave, né, tu como advogado, tu sabe disso, uma batalha longa da advocacia que o CPC não resolveu, assim, a contento, é a questão da análise, justamente o que a gente está dizendo, né, que a advocacia sempre sustentou que todos os argumentos têm que ser examinados pelo julgador, né, e o CPC nos traz ali em 2015 que tem que ser os argumentos que sejam capazes de infirmar a decisão adotada. Então, também uma seleção subjetiva do que vai ser examinado, do que não vai ser examinado. E o CPC não falou nada nesse aspecto sobre Aham. prova, né? Tem um enunciado do FPPC, que é uma reunião lá de processualistas, que deu uma interpretação muito interessante para esse dispositivo do CPC, dizendo o seguinte, que também não se considera fundamentada a decisão que deixa de analisar provas que seriam capazes de alterar os rumos do processo, Uhum. né? Embargos de declaração nela, ou coisa E, parecida. e aí o que que a gente verifica, né? A gente verifica que realmente tem elementos probatórios que acabam não sendo bem trabalhados, não bem incorporados na história e são ignorados pelo juiz, porque ele já estava com o viés dele lá desde o início e ele já tinha tomado a conclusão dele, né? E a gente percebe que isso vem tanto no processo judicial como no debate público que mencionou agora, Sim, né? A pessoa já formou sua convicção e não quer nem mais ver nada, porque assim, aquilo ali já é bastou para ela, verdade. É né? verdade. Criou um Então, viés já. E te colocaria mais um ponto que eu achei interessantíssimo hum, desse livro, diga. que é diferentemente de uma história, de um livro ou de um filme, Uhum, a história contada para advogados, e isso é a importância desse livro, senão você poderia ler qualquer outro livro de storytelling, é que o juiz ou o júri aqui, eles integram a história. Cara, isso eu achei assim genial, cara. é Isso, genial, é genial. depois eu fui me dar conta que num texto eu já usei isso aí com o leitor também, mas é tipo que nem o Sim, Platão. sim, Platão usa isso, né? Platão traz o leitor para dentro do diálogo dele com a aporia, porque o diálogo está em aberto e a ideia é tipo assim, cara, agora tu que leu isso aqui, vai tu pensar. Eu só dei alguns elementos para te pensar. Então, da mesma forma, isso deixou muito claro para mim sim. que a história é contada para que o final da história seja construída pelo juiz ou pelo júri. Cara, genial, cara, Isso, genial. isso, isso realmente é genial, porque a gente diz, né? E é engraçado como isso aqui são aquelas coisas que a gente nunca pensou, a gente não falou na faculdade, como a Isso, gente comentou nunca e tinha tal, pensado. mas a gente diz, ah, a inicial é o projeto da sentença, né? A gente quer, porque a gente quer Sim, ver ali aquela tutela ali, etc. E é curioso que a gente não tenha trabalhado isso em maior profundidade há mais tempo, porque é isso, a gente, na verdade, escreve toda essa história até um dado momento, né? O juiz, ele está ali, digamos assim, só virando as páginas dessa história, né? Ele não está em nenhum momento ali ainda decidindo, mas chega no final, quem é que vai escrever o desfecho da história? É ele, né? Ou o júri, né? O tribunal do júri aqui no Brasil, ou o juiz, que vai chegar e eles vão dizer, não, olha só, na verdade, a leitura que a gente tem que ter disso aqui é a seguinte, né? E é uma coisa um pouco diferenciada também, porque é quase como se um capítulo fosse escrito por uma pessoa, que é o autor, e o capítulo na sequência é escrito pelo réu, né? É como a gente tem alguns livros, alguns romances assim que alternam, né? Um capítulo conta uma história, outro capítulo conta outra. ah, Daqui a pouco chega no final essas histórias vão se encontrar, mas pela pena lá de uma terceira pessoa que é o julgador. E é interessante pensar nisso, porque de um jeito ou de outro, essa história no final, quem dá o fechamento dela não são as partes, né? Não, que aliás é a premissa que eu acho mais maluca que existe da gente buscar a jurisdição, né, Leandro? Que é a gente sim. entrega para um terceiro completamente desconhecido o rumo da nossa vida, né? Confiando totalmente que as coisas vão dar certo.
Então eu costumo dizer assim, olha, vamos fazer um acordo, vamos buscar, porque a gente ainda mantém a caneta na nossa mão quando a gente faz Mas o acordo. tu estava falando agora, eu estava pensando nos casos que eu tive, até que eu estava te reportando agora há Sim, pouco. sim. Mesmo no acordo começa a haver viés. Mesmo porque o pequenas causas, juiz trabalhista, Sim. juiz de família, Sim. eles começam a apontar já. Eu já tive situações, até no juiz civil, que o juiz civil, numa execução, era execução de honorários advocatícios contra o meu cliente, Sim. muito grande, estavam piorando a casa do meu cliente por uma rateada aí, por um erro do advogado dele que me antecedeu e faleceu no curso do processo. Sim. E eu me lembro que a gente, tipo, porque o advogado faleceu, conseguiu declarar a nulidade do processo. E aí o juiz já tinha entendido que ele ia declarar a nulidade do processo. Eram nulos os atos produzidos após o falecimento do advogado. E a gente já tinha pedido isso aí. E o outro advogado estava crente que ele ia receber uma fortuna. Então ele estava cego com aquilo, assim, de ver aquela Só pensou fortuna. naquilo. A gente ofereceu uma Brasília 79, tipo assim, ó, fazemos um acordo, o que ele tem para te entregar uma Brasília 79. E o cara disse, não, nem pensar, tenho para receber uma fortuna aqui. E o juiz, por isso que eu te digo, já tem algum viés, estou te dando um caso que é um civil de execução. O juiz deu a letra para ele, disse assim, eu, se fosse o senhor, aceitava essa Brasília. E eu disse, não, eu tenho uma fortuna para receber aqui. O juiz foi até empático com ele, né? Podia estar faceiro hoje dirigindo uma Brasília. Não tinha que pagar a mim e meus 3 colegas. Eu botei 4 advogados, né? Junto, com Sim. um para cada réu, né? Então, aí o juiz disse, tudo bem, se o senhor não vai aceitar esse acordo, eu sou obrigado a julgar, então. Declaro no processo, julgo procedente os embargos da execução, condeno o exequente embargado, honorário. Não, a coisa do viés vem, assim, e é engraçado. Teve até. Curioso tu falar isso, porque eu tive um processo de família agora, que eu trabalhei meses para construir um acordo, né, tinha um litígio muito grande. E o processo de família, eu acho que é o campo, assim, só para referir, é o campo no qual tem que ter acordo. Um acordo no processo de família, uma solução que as partes construam. Resolver a família. Começa a resolver a família. Por mais amargo que seja, é melhor do que uma solução imposta. Né? Se abre mão de algumas coisas, enfim. E aí a juíza não homologou o acordo, deixou de homologar o acordo, porque entendeu que não era execuível. E aí ela colocou as cláusulas que não eram execuíveis. A gente foi lá olhar assim, o que não é execuível. Né? Tinha uma parte realmente, né, que eu vou botar a culpa na outra... nos outros advogados lá, né, que veio de lá, pronto. Mas tinha uma parte lá que eu entendi assim, que as partes têm que manter uma comunicação respeitosa, que a comunicação só pode se dar por WhatsApp. Isso é uma cláusula até padrão que às vezes eu coloco nesses acordos para mostrar que não homologou, disse, não é execuível. Eu fico pensando, mas qual é a mensagem que também está se mandando com dizer que não é execuível, que as pessoas têm que se tratar com respeito. Né? Enfim, então a gente vê que essa questão do viés vem também, inclusive, na questão do acordo. Sim, perfeito, perfeito. E como é que tu acha, assim, o juiz enquanto objeto, não objeto, né, mas é que a gente fala, o juiz é o objeto da prova e o objeto da defesa e da acusação, né, nessa parte ele é passivo, mas no final ele vai se transformar em um autor, ele vai se transformar em um autor da narrativa ou em um ator da narrativa. Ele vai se transformar, ele vai se rebaixar a posição das partes de autor e réu, ou ele vai ser um coautor, ele vai estar como os advogados agora? Sim. Ele vai dar o destino da história, mas assim, o que é importante? Poxa, é muito boa a tua pergunta, porque me jogou para um texto que eu escrevi e que eu comentei no mestrado, inclusive, daí é uma outra piração, digamos assim, nesse storytelling, que é uma questão da contratransferência que o juiz tem, que eu chamei de contratransferência, porque é aquela coisa assim, terapia, né? O cara vai fazer terapia, procura um psicólogo, o psicólogo tem que observar a chamada contratransferência, o que o paciente transfere para ele e qual é a visão que ele tem em relação ao paciente. Daqui a pouco ele tem um desgosto daquela história, ele tem que cuidar para que a contratransferência não influencie, né, no tratamento daquele paciente, né, do fato assim, não gostei do que ele fez, fazer um juízo moral, por exemplo, né, que o psicólogo não tem que fazer. Um caso prático que eu tive, um juiz que se separou, depois não conseguia mais julgar processo. É isso aí, entendeu? Transferiram ele para a vara civil, virou um bom juiz, mas na família não funcionava mais. Então eu acho que o juiz ele fica numa linha muito tênue em ele também ser um participante da história, né, porque ele vai interagir com as partes, ele não fica só tão distante assim,
Porque chega um momento em que ele vai lá e ele conversa com o protagonista dessa história, né, ou com os protagonistas. Ele vai lá e inquire essa pessoa a respeito de questões que ele tem alguma dúvida. E aí a questão do viés que a gente comentava, que aparece nessa via lá da contratransferência, da subjetividade e tal, ela é muito delicada, porque ela pode influenciar uma decisão de forma que a gente não controla. E modifica as vidas da pessoa. Agora tu estava falando e eu posso ser mais claro, mas dar mais detalhes, porque é um caso de Santa Catarina, que me ligaram para me consultar, que era assim, a pessoa foi pega com uma quantidade de droga, mas era uma quantidade ínfima de droga, e caiu o caso num juiz que tinha, o filho do juiz tinha sido assassinado por traficantes de droga. E aí, o advogado, a família não conseguia entender. Uma tragédia. E ele estava julgando esse caso. E ele tava, o problema é que ele, é exatamente isso, ele tinha um viés que inviabilizava dele estar naquela situação. Tanto ele era vítima de uma tragédia, como na situação, por ser disso, ele não conseguia ser o árbitro daquela situação. Sim. A família não conseguia entender que o advogado diz para a família que, se ele for condenado, ele vai ir para o semiaberto. E a família não conseguia entender por que ele estava respondendo preso. E aí o advogado não conseguia que os pedidos dele para que ele fosse julgado no semiaberto fossem atendidos pelo juiz, e não conseguia recorrer porque o juiz não apreciava os pedidos. Sim. Então, fica assim, olha, eu tive que ligar para o advogado para saber o que estava acontecendo no processo, porque como era uma pessoa imparcial, tipo assim, esse advogado não está fazendo o trabalho dele. Eu liguei para o cara e o cara disse, olha, o que está acontecendo é isso, eu estou esperando, agora vai vir a audiência, ele é obrigado a decidir, a hora que ele decidir eu consigo recorrer. Sim. Mas quando eu recorrer, ele vai ser solto, porque ele vai cumprir isso no semiaberto. Sim. Então, ele está tão... ele virou uma parte do processo isso. E não é um terceiro imparcial. Então, você colocou bem, o juiz ele não pode ser autor nem réu, nem um terceiro parcial. Isso. Porque ele deve ser tipo o coautor da história. Isso. E a gente percebe o seguinte, acho que é isso que tu falou, se a gente não tem é um ator, uma espécie de uma anomalia, né, narrativa, uma espécie de uma... Ele vai completar a história. Exatamente. Se ele está completando a história dessas partes, se valendo dos critérios legais, observando, daí a gente não precisa aprofundar essa parte, mas observando todas as premissas e fundamentos do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito, perfeito. Né? Acho que a gente consegue observar isso e a gente ter o quê? Um juiz que está julgando de forma adequada. Agora, se o julgador vai para outro lado e ele interfere na vida da parte de uma maneira indevida por causa de um viés, por causa de um erro judiciário, aí ele está se tornando parte também no processo e aí ele está bagunçando com a narrativa, ele está se metendo onde ele não devia. Como diz o Paul Ricoeur, naquele O Justo, se eu não me engano, ele diz, o juiz, ele não é nem o eu, nem o tu, ele é o ele que vai decidir, sabe? E muitas vezes ele parte para essa relação do eu, tu, e se compromete. Né? Sim. Foster, nós já vamos aí a 1 hora de diálogo, né? Esse livro que tu traduziu é extremamente oportuno, eu acho que ele vem no momento oportuno, sobre um tema oportuno e interessante, né? Eu adorei, estou lendo, a tua tradução está de parabéns, um texto muito fluido, eu sei das dificuldades que é traduzir, não do espanhol, nem do francês, nem do italiano para o português, mas do inglês, que não é um idioma com a mesma raiz nossa, latina. Então, tem muito do trabalho do tradutor, né? Textos alemães e ingleses, eles têm uma certa dificuldade para a gente conseguir colocar, mais ainda, que nem eu te disse, comecei a ler esse livro em inglês, leio livros em inglês, mas tive algumas dificuldades, e fui para a tua tradução em português, porque tem muito vocabulário técnico que é empregado para colocar nessa técnica do storytelling, que não é um vocabulário que nós do direito ou da filosofia estamos acostumados. Não é jurídico. Então tu tá de parabéns, assim, uma tradução fluida, maravilhosa, agradável de ler. É um livro que eu só tenho a recomendar para vocês que nos acompanham, Storytelling para Advogados. O autor é Philip Meyer, ele é professor de uma universidade. Ele é professor, me fugiu agora, se não é Vermont, me fugiu. Tá? E ele é uma figuraça, assim. Eu entrei em contato com ele para fazer a tradução do livro, ele não fala com a editora. Tem que agradecer também a editora Totti, aqui brasileira, que confiou, né, no projeto. Não é um projeto, né, tradução de livro às vezes é uma coisa meio ingrata, porque as editoras, enfim, né, o mercado editorial tem suas restrições, né? Então tem que agradecer muito na pessoa do Bruno lá, da editora Totti, que confiou
no projeto aqui e a gente pôde, né, viabilizou a tradução do livro. Sim, está disponibilizando para nós em idioma português aqui, fácil acesso, conseguimos comprar aqui no Brasil também. Tradutor João Paulo Foster, meu amigo e professor e advogado. Então, você teria uma última palavra para deixar para o pessoal que está nos escutando aí e nos vendo no YouTube? Olha, pessoal, acredito que a nossa conversa aqui resumiu vários pontos, né, do storytelling. Acredito que a gente tem tantas técnicas que a gente vê hoje que às vezes querem ser vendidas, querem ser empurradas, querem ser trazidas e tal. E a gente tem uma preocupação, eu sempre tive, né, todos os meus anos de docência universitária, de oferecer para os meus alunos algo que pudesse dar um diferencial para eles, né? A gente fala de uma advocacia diferenciada, não ser só isso. mais um no mercado. Eu acredito realmente, e foi essa muito a minha intenção, né? Se vocês procurarem, não tem um outro livro em português sobre essa temática, até vou dizer, arrisco dizer em inglês também não tem, sobre essa temática. Então eu recomendo muito a leitura do livro, vai sem dúvida qualificar vocês, né, a atuação profissional de vocês e vai enriquecer muito a cultura de vocês, porque olha, o Philip Meyer é realmente um autor de tirar o chapéu, o nível de cultura e profundidade que ele tem, assim, foi uma experiência para mim muito enriquecedora, eu aprendi muito com a tradução do livro. E de novo agradecer o convite aqui do Leandro para poder falar com vocês. Acrescentando, pelo que eu vi no livro do professor Philip Meyer, ele dedicou décadas com outros professores num projeto de pesquisa a respeito de storytelling e resolveu, por estímulo desses outros professores, associar, e também pelo desenvolvimento que ele vinha fazendo nas aulas dele, e com emprego de filmes e livros e histórias, associar o storytelling e aplicar isso para os advogados, que é um projeto revolucionário e inovador. Então, só tenho a te agradecer, tanto pela tradução, excelente tradução fluida, como pela participação. Muito obrigado, então. E, pessoal, vocês que nos assistiram, se tiver interesse no livro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas você pode também entrar no site diretamente da editora Totti e encomendar esse excelente livro que eu estou lendo, que é Storytelling para Advogados, de Philip Meyer, traduzido pelo meu amigo João Paulo Foster, e que certamente vai contribuir com você no seu exercício profissional como advogado, como promotor, mas eu acredito que até mesmo os juízes, como diria Neil McCormick, eles quando fazem uma sentença, eles devem buscar convencer com a sua sentença que aquilo é o apropriado. E isso dá legitimidade à sentença, isso legitima a sentença. Se você faz uma sentença que as partes vão ler e não vão se convencer, ou um acórdão, isso retira a legitimidade da própria sentença. E se as partes ficarem convencidas, isso traz um valor, agrega um valor numa sentença. Então, todo o público do direito, e acho que se aplica também para o meio acadêmico e outras áreas, deve ler esse livro, que é muito interessante, com exemplos jurídicos, com exemplos de filmes e com uma densa teoria e subsídios teóricos para explicar como essas relações se dão. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um grande abraço, professor Leandro Cordioli.